É uma alegria estar com vocês. Eu tenho algum tempo de centro espírita, mas não fui talhada para conversar com os jovens, então vocês aí tenham piedade de mim. Mas aí a gente vai tentar, tá certo? Eu quero iniciar a nossa conversa lendo aqui um trecho de uma mensagem de Eurípides Barçanufo, no livro Educação do Espírito. Ele diz assim, é só um trechinho, não é a mensagem toda não. Estai apostos, amigos, desenvolvei por toda parte, à luz da doutrina, essas instruções às crianças, aos moços, aos homens, a fim de que as hostes do Senhor desçam ao plano terreno num ambiente onde possam receber instruções, luzes e conhecimentos para o preparo de sua tarefa, da sua responsabilidade e até da sua missão na Terra. Eia, pois, amigos, nada de desânimo, nada de receios, aqui estamos todos presentes. Sabei que a falange do bem está ativa no mundo espiritual, neste anseio de que muito próximo possa dar-se esta descida de espíritos prepostos sob a égide do Cristo na direção desse trabalho, de reestruturação, de transformação e de renovação das inteligências. Alistai-vos, amigos de bom coração, alistai-vos na doutrina, vivei em fraternidade, abri os vossos corações à dor, à necessidade do seu semelhante. Orai ao Pai com fervor cotidianamente, formando um ambiente de serenidade, de união e fraternidade. E com o pensamento preso à figura sacrossanta do Cristo, sejais habilitados nesta tarefa que vós mesmos vos propondes de desenvolver os trabalhos do esclarecimento da verdade espiritual do Evangelho do Cristo em todos os corações. Então, tendo essa mensagem aqui, assim, algumas palavras animadoras, né, para nós, né, para nós jovens, não tão jovens, idosos, essa mensagem de Eurípides, ela nos renova, assim, o ânimo. E é assim que a gente tem que estar diante do trabalho e que a doutrina espírita nos auxilia nessa questão de estarmos, de nos prepararmos, né, interiormente e de servirmos com ânimo, com bondade, né, e com alegria, tá certo? Eu preparei aqui uma apresentaçãozinha com algumas informações que vocês já sabem, né, é só para a gente relembrar, né, o que o estudo, onde a doutrina espírita é colocada a importância do estudo, e trouxe algumas atividades utilizando as ferramentas eletrônicas, tá certo? Então, eu vou projetar aqui a primeira delas. São simples da gente fazer, mas é uma forma da gente interagir. Bom, a importância do estudo para da doutrina espírita para o jovem, diria que não só para o jovem, mas para todos. E aí eu trouxe aí esse link que eu vou colocar bem aqui. Quem tiver o leitor do celular pode ler, aí esse que vai levar a essa página aí de Padlet. Ou então eu vou colocar aqui o link no bate-papo, que aí vocês podem clicar para vocês responderem uma pergunta que está lá, para a gente iniciar a nossa tarefa. Então, peraí, vou botar aqui o link. Vejam se vocês conseguem acessar. Aqui deu. Deu? Deu certo, Simone. Isso, cliquem no mais e respondam aí a pergunta. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui.
Coloque o nominho de vocês embaixo. Eu acho que vai sair tudo com o meu nome, que eu não configurei direito. Então, o que eu estudar a doutrina espírita significa para você? Né? Só clicar no mais. Se quiserem também colocar uma figura, ao invés de registrar, fiquem à vontade. Alguém com dificuldade para acessar? Bora lá, o Ítalo registrou, né, uma forma de entendermos melhor o sentido da vida, nos preparar edificando o nosso espírito. Ana Luísa, você quer ler o seu? Posso ler, Simone? Eu botei assim. Ai, peraí. É a base, o começo de tudo, oportunidade de crescimento espiritual. Ótimo. Maristela? Eu botei que é uma maneira de tentar compreender os desígnios de Deus e também de nos tornarmos uma pessoa melhor. Muito bem. Então, a oportunidade de compreender, né? Mais alguém? Alguém não conseguiu? Eu terminando de escrever só. Mas eu coloquei, posso até ler. Coloquei que é buscar, significa buscar entender questões que parecem não ter respostas. Isso mesmo, né? Mas pode completar aí, que fica registrado. Guilherme, Shélida. Conseguiram, não conseguiram? Tiago. Oi, Simone. Simone, eu estou tentando aqui, porque meu celular ele está bloqueando direto, né? Mas eu andei botando alguma coisa e não completei. Eu coloquei, significa liberdade e segurança, né? Isso é importante, né? Liberdade, você pode escolher, né? Quando você tem compreensão, quando você entende, e é mais seguro quando a gente conhece, né? Exatamente. Alguém mais quer falar? Se não tiver conseguido colocar lá no Padlet? Será que o pessoal tá aí, então? Ou eles foram dormir? Essa galera ela gosta de. Ah, pá. Bora lá, Shélida, Douglas. Participem, pessoal. O intuito é esse, vocês participarem conosco. Vocês podem falar, se não conseguiram registrar lá.
Simone, eu esqueci de avisar, mas a gente está gravando, porque aí a gente vai deixar registrado para disponibilizar para os demais, tá? Poxa, eu nem me arrumei para gravar, ó. Tá bom. Ele tá em meio à natureza aí, tá massa demais. Pessoal, quem quiser registrar sua resposta, é só dar uma avisada, eu vou interromper aqui para a gente continuar, mas interrompam a qualquer momento, tá bom? Para a gente saber a opinião de vocês a respeito do significado do estudo da doutrina espírita, né? Para mim, significou muito, né, conhecer, né, as bases doutrinárias, me auxiliou bastante, né, ainda me auxilia, porque eu continuo estudando, eu acho que ninguém deve parar de estudar nada, nem na doutrina espírita, nem na parte acadêmica, digamos assim, mas a doutrina espírita nos ajuda a construir a base moral, que ela independe de ter conhecimento, porque a gente pode ter adquirido conhecimento em outra existência, né? E está aqui numa dificuldade no campo acadêmico, mas a parte moral, ela está ali em construção também. Então, ajuda, né? As duas coisas ajudam, né? Ao nosso crescimento, a nossa evolução moral. Então, a gente deve sempre investir, né, no estudar, né? E na doutrina espírita não é diferente. Vou interromper aqui. Vou botar lá para a apresentação. Aí vocês podem interromper. E Ítalo pode também, viu, Ítalo, para ir interagindo com o pessoal, tá bom? Então, o que é que diz Jesus? Nessa história de estudar, né, de conhecer, a gente sempre acha que é coisa de agora, mas não é não, né? Jesus já, lá em João, né, já nos fala, e conhecereis a verdade, né, e a verdade vos libertará. Então, o Tiago falou aí, né, liberdade, né, segurança, né? Então, o conhecimento nos liberta das amarras da ignorância, do preconceito, né, de nos acharmos melhores do que os outros. Então, tudo isso, o estudo nos proporciona, né? E o estudo, esse ensino acompanhado de Jesus, ainda é melhor ainda, né? Então, ele também nos fala em João que o caminho era ele, eu sou o caminho, né? Então, eu trouxe aí um roteiro seguro, né? Que a gente precisa conhecer, né? Para nos esforçarmos, para nos libertarmos das nossas más tendências que foram nós mesmos que plantamos, né? Então, com Jesus, ele diz que é o caminho, a verdade, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o nosso irmão mais velho é o nosso irmão que nos trouxe aí esse roteiro seguro para nos conduzir ao Pai, né? Nos conduzir a Deus. Alguém pensa diferente? Se pensar, firme aí. Não? Vão deixar eu ficar falando aí. Ainda bem que essa galera tá todo concordando, viu, Simone? Ainda bem. Pois é, eu imagino, Feliz. Tá todo mundo seguindo a mesma linha de raciocínio. Tudo bem. Kardec, né? Kardec, além de muitas outras coisas, né? Ele era um pedagogo, né? Um pedagogo é quem estuda a maneira mais prática de ensinar o outro a compreender, né? É um ramo da ciência humana, né, extremamente necessária, né, nos dias de hoje. Então, ele era um pedagogo, alguém que nos ajudou a compreender melhor, né, estruturou a doutrina espírita, né, todas as mensagens, codificou, e aí ele nos diz assim, que a gente deve, instruindo-vos, né, trabalhais para a vossa própria felicidade, né? Então, a gente estudando, a gente
está e trabalhando, né, e ajuda nesse trabalho de reconstrução, para a gente alcançar essa paz interior, que é possível, aquela paz interior e a felicidade que é possível no nosso estado de evolução, porque a gente sabe que a felicidade perfeita não é daqui, né, não é do nosso mundo, mas tem aquela que é alcançada. Então, aquilo que está ao nosso alcance, a gente vai conseguir instruindo-nos e trabalhando, né, a nós mesmos, né? E, Emmanuel, eu trouxe só, assim, as opiniões, assim, que são bastante salutares na doutrina espírita, né? Então, a gente, quando está estudando doutrina espírita, se baseia sempre em Kardec, Jesus em primeiro lugar, Kardec, e espíritos que trazem mensagens seguras, né? Rotas seguras, como Emmanuel, né? Então, Emmanuel nos diz assim, corre-nos, pois, o dever de estudar sempre. Então, quem fica aí com preguiça de estudar, de ir para o estudo na casa espírita, ou de estudar mesmo, né? Ir para a escola, que agora não é, agora é na frente do celular ou do computador, e acha chato. Então, vamos lembrar disso aqui, que é dever nosso, estudar sempre, né? Então, escolhendo o melhor para as nossas ideias. Estudar nos faz escolher melhor. Porque escolher a gente tem sempre, a gente pode escolher sem a instrução, mas a gente escolhe melhor quando está instruído. Então, os exemplos aí, as ideias, os exemplos que a gente escolher vão refletir nas nossas ideias. E os exemplos dos paladinos da luz. Além disso, está no livro Pensamento e Vida, a gente fica mais permeável à aproximação de espíritos superiores, de espíritos da luz, para nos darem essas boas ideias, nos inspirarem a essas boas escolhas com a instrução. É claro, como eu falei para vocês, que alguém que nesse momento da sua existência não teve a oportunidade de conhecer a doutrina espírita, não tenha isso, porque tem a parte moral, né? E a pessoa também vai encontrar maneiras de refletir as ideias a partir de seu desenvolvimento no campo moral. Mas essas duas asas, elas são importantíssimas e encurta bastante o caminho, né, para a nossa evolução. Então, ainda Kardec nos diz, né, na Obras Póstumas, que um curso regular de Espiritismo seria professado para desenvolver os princípios da ciência e difundir o gosto pelos estudos sérios. Então, não é estudar pelo estudar, é estudar com um roteiro, é estudar de maneira a não faltar, né, a interagir, a contribuir. Então, o estudo sério, ele tem normas, né, assim como as escolas acadêmicas, a escola no Centro Espírita também, né? Então, esse curso, porque é fundamentado na Obras Póstumas, né? Esse curso, ele tem a vantagem de fundar a unidade de princípios, de fazer adepto esclarecido. Então, fazer com que as pessoas, quando alguém tem uma dúvida, a pessoa ela já recebeu aquela instrução, ela sabe explicar a uma outra que não conhece. Então, isso é ser um adepto esclarecido. Não cair em armadilhas, porque alguém vai e diz uma coisa ali para poder envolver a pessoa com alguns conhecimentos assim inadequados, e um adepto esclarecido, ele pode, olha, eu posso esclarecer isso aí, essa dúvida, não é bem assim que a doutrina espírita coloca. Então, fazer adeptos esclarecidos com estudo sério, né? Então, o estudo é capaz de espalhar as ideias espíritas, de desenvolver um grande número de médiuns aqui, todos nós somos médiuns, mas médiuns mais seguros, né? Que são trabalhados com segurança. Então, considero, Kardec diz, esse curso como de natureza a exercer capital influência sobre o futuro do espiritismo e sobre as suas consequências. Você quer fazer alguma pergunta, Ítalo? Quer parar um pouquinho para a gente conversar até aqui? Vamos lá, vamos puxar essa galera para falar também. Eu acho bacana, Simone, porque assim, né? A gente observa que dentro do espiritismo, a gente ocupa os dois papéis ao mesmo tempo, né? A gente ocupa o papel de esclarecido e ainda ocupa aquele papel daquela pessoa que está em dúvida. E o muito bacana, que casou até com o que a gente estava fazendo no Evangelho agora há pouco, é falando da humildade, né? Porque dentro do estudo espírita é necessário muita humildade.
Porque, assim, algumas pessoas já têm mais tempo de doutrina espírita, outras menos. E mesmo assim, aquela que tem mais tempo, ela ainda vai ter que pedir ajuda em alguma questão, porque são muitos livros, são muitos temas, e às vezes surge uma dúvida de algo. E aí você pensa, cara, eu não consigo me lembrar. Um dia eu me lembro até uma vez que eu estava com uma dúvida em relação à questão que eu mandei a mensagem para o Everaldo, eu falei assim, Everaldo, me socorre, o que o Espiritismo fala a respeito do tempo? Aí o Everaldo vai e me socorre, e assim a gente vai fazendo. Então é necessário ter essa humildade para pedir auxílio e entender que nós somos, assim, o estudo da doutrina espírita, ele é gigante, ele é imenso. Podemos dizer até mesmo que chega a ser infinito, não tem um fim claro. Porque só o Chico tem mais de 400 livros. Então se a gente fosse estudar só os livros do Chico, a gente já ia ser uma encarnação aí estudando só o livro do Chico. Então, assim, é muito importante que a gente esteja sempre estudando, esteja sempre movendo ali, nem que tem um conceito, né? A gente estava até falando na live de ontem, ou na live de sexta, falando sobre ele. É um conceito que as pessoas aplicam muito sobre o mercado financeiro, mas se a gente trouxesse para o espiritismo, a gente ia conseguir ter um sucesso muito grande também. Quem fala é Warren Buffett e Charlie Munger, alguma coisa assim o nome dessa galera. Eles falam sobre a gente dormir um pouquinho mais inteligente do que a gente acordou. Então, se a gente, durante o dia, conseguisse estudar um pouquinho, a gente também não precisa ser longas, 2, 3, 4 horas estudando, não, um pouquinho todo dia, no final ia resultar em muita coisa. Então, todo dia vamos buscar 15, 20 minutinhos de leitura, ler um pouquinho ali do Livro dos Espíritos, ou então alguma outra obra que você goste, que já vai nos trazer frutos muito, muito proveitosos, né? O Tiagão vai falar aí, mas os jovens também vão falar. Vamos lá, Maristela, Shélida, Douglas, Ana Luísa. Joana de Ângeles, ela fala sobre um quarto de horas, né? A gente tira esse quarto de hora para estudar por dia, gente, né? 15 minutos, não é nada se a gente for, né, levar em conta todo um dia. E às vezes, né, não vou falar que é o caso de vocês, né, mas já aconteceu comigo. Eu estar de frente à Netflix, né? Quando eu me espantava, já tinha passado o quê? Uma hora e pouco, né? Então, assim, ou então com outras atividades, que às vezes era divertido, mas não somava muita coisa na minha vida, né? E você estudar uma obra, um material espírita, ele não vai servir só para aquela aula, ele vai servir para a nossa vida. Né? É importante saber que é para a nossa vida espiritual, a nossa vida principal. Então, 15 minutos, né, que seja por dia, ou 15 minutos de manhã, 15 minutos à noite, né? Pode estar todo dia estudando aquela obra. Né? Eu lembro que a minha irmã, Jéssica, ela conseguiu ler vários livros com esse método. Né? 15 minutos por dia, ela conseguiu ler vários livros. Né? Ela fazia só pontuar lá os livrinhos que ela ia lendo. Então, é importante, né? A gente, se não dá para estudar muito, estuda um pouquinho. É isso aí, né? Se a gente conseguisse botar... Ó, vamos lá, pessoal. A gente fala muito isso na Escola de Estudos Espíritas, né? A gente tem sempre um livro para ler, né? Normalmente são 2. Então, a gente vai vendo. Se a gente, por exemplo, vamos trazer aqui o Nosso Lar, né? A gente está lendo Nosso Lar e os 50 anos depois. Se você tirar 15 minutos por dia durante a semana, cada dia da semana, no final da semana dá quase 2 horas. Você com toda certeza consegue ler o material. Agora o problema é porque às vezes a gente quer estudar tudo de uma vez só, né, Simone? É como se a gente quer fazer que nem aquela galera que está no ensino médio, que deixa para estudar no Enem na última semana. E aí uma semana quer fazer que nem aquela galera que fez 50 anos em 5. Não, a gente tem que ir aos poucos. É relativo, né? Eu lembro que eu dava um trabalho gigante para a Simone quando eu fiz noções básicas, porque eu não lia livro nenhum. E aí eu ia tentando ler, era muito difícil para mim. E aí, aos poucos, a gente vai conseguindo se acostumar, pessoal. Mas é importante exercitar a leitura. A doutrina espírita, ela incentiva muito a leitura, né? Então, material, a gente precisa ir acostumando, né? Então, essa ideia que Joana de Ângeles nos traz, de 15 minutos, é muito boa para quem está iniciando aí a leitura, né? A acostumar com a leitura, porque a gente vai precisar, né, nossa vida toda, né, da leitura e em todos os campos, né? Porque liberta, você não é enganado quando você lê, né? Quando a pessoa não lê, ela é facilmente manipulável, né? E na doutrina espírita também. Então, você vai, chega aqui a Simone e fala lá um monte de coisa que não tem nada a ver,
Aí você diz assim, não é assim não, eu li em outro lugar assim, assado. Então, o Ítalo está certo, a gente não sabe tudo, ninguém sabe tudo. E a gente tem que ter humildade de dizer uma hora, olha, isso aqui eu não sei, eu vou consultar alguém, eu vou procurar na literatura, esse assunto eu não domino. Então, a gente tem que ter a humildade de buscar outro que já lê mais naquele campo, porque não é possível a gente ler tudo, saber tudo, não está ainda na nossa... nosso grau de evolução, tá certo? Continuar aqui, eu tenho quantos minutos, hein? Então, você vai dizendo aí. Você está livre, pode ir aí. A galera, eu sinto que eles só não estão falando, eles ainda estão envergonhados, mas eles vão começar a falar. Na nossa próxima pausa, a Ana Luísa, a Maristela, o Guilherme e a Shelly, eles vão nos auxiliar aí nos seus entendimentos. Certo. Então, olha, educar é salvar, né? Vinícius, né, no livro Mestre na Educação, é salvar, é remir, é libertar. Então, os espíritos aí vão nos dando aí essa dica, desenvolver, olha, ele diz assim, desenvolver os poderes ocultos, mergulhados nas profundezas de nossas almas. Então, estudar nos empodera daquilo que a gente já leu antes, em outra existência, já sabia e está só relembrando. Esses poderes ocultos aí que ele fala, ele é também das boas companhias espirituais. Que tipo de espírito vai se aproximar de quem está lendo ali alguma coisa que liberta, né, que salva? É alguém que vai dar assistência e outros que estão precisando de auxílio. Então, a gente só vai ter boas companhias enquanto se está estudando, né? E mesmo o Tiago aí falou, às vezes a gente perde muito mais tempo fazendo uma atividade que não é produtiva, e aí se perde no tempo, e às vezes a gente não quer fazer uma leitura, acha chato, né? Mas a gente tem que buscar, 15 minutos é muito, comece com 5, ler uma página é muito, comece com um parágrafo, tem que começar, isso é que é importante, né? E no livro Tempo de Transição, Giovanni Borges nos diz assim, que o Espiritismo, ele veio elucidar a humanidade, tornando patente da vida desconhecida, realidades da vida desconhecidas do homem, né? Então, a gente, aquilo que a gente não conhece, aquelas nossas dúvidas que a gente tem, né? De onde eu vim, para onde eu vou, porque o que é a morte, o plano espiritual, tudo está ali à nossa disposição, né, acessível, né, através do espiritismo, da doutrina espírita. Então, através de sua obra educativa, cada aprendiz pode autoeducar-se. Às vezes a pessoa quer, porque quer ouvir a gente falando, né, e vai assim assistindo, eu estou estudando, só ouvindo o outro falar, mas é muito importante que a gente busque, né, essa autoeducação também, né, e aí a gente vai, transformar-se progressivamente. Então, não é de uma hora para outra, é progressivamente, é um passo na frente do outro, essa transformação, esse retocar-se, esse adquirir novas ideias, né? Abandonado velhos e perniciosos hábitos. Às vezes a gente nem entende que tem um hábito assim que não é legal. Né? Aí como a gente vai ler, né? A gente vê ali alguma informação e diz, esse hábito aqui não é bom não, eu vou melhorar a partir da leitura. Então a gente também aperfeiçoa os sentimentos generosos, em um vasto e profundo labor interior capaz de libertá-lo da inferioridade, da escravidão, do erro e da morte. Né? Não da morte física, que está falando mesmo da morte do conhecimento, né? Para a gente se libertar dessa prisão que é não saber. Né? Então, Joana de Ângeles faz até parte da mensagem aí que o Tiago falou, dos 15 minutos, né? Ante o estudo, é necessário em qualquer mistério. Estudar é necessário em qualquer área, né? Aí ela diz assim, que é impostergável para o aprimoramento humano. Que é isso? É que esse é urgente, é desde agora, não dá para a gente adiar, né? É valioso para a integração do indivíduo nos objetivos a que se vincula. Então, é preciso, se a gente tem algum objetivo superior, a gente precisa não adiar o aprimoramento do estudo, né? Indispensável para a iluminação interior.
Então, não pode deixar de estudar. Em todo o Ministério de Enobrecimento, o estudo tem regime de urgência, como diretriz de segurança e veículo de libertação íntima. Então, ó, é urgente, é inadiável, nos dá uma direção segura, né, e nos liberta. Tudo isso é o que traz o estudo, né? Aí eu trouxe outra atividadezinha, que é aqui do Mentimeira. Deixa eu ver se eu consigo aqui escrever aqui no bate-papo para vocês escreverem lá uma palavra, né? Vocês vão escrever lá uma palavrinha que vocês acharam importante até aqui do que a gente já falou. Mas vocês podem interagir enquanto eu copio aqui. Ver se vocês conseguem acessar, para a gente colocar lá aqueles que não gostam de falar, porque tem uns que gostam de falar, outros que gostam de escrever, né? Então, até aqui a gente viu por que é necessário estudar a doutrina espírita, e aí eu coloquei aí uma nuvenzinha de palavras, né? Então, você escolhe aí uma palavra que define essa questão da necessidade. Por que é necessário a gente estudar a doutrina espírita? Conseguiram? Simone, para mim está aparecendo aqui tudo em inglês. É tudo em inglês mesmo? É tudo em inglês. Ana Luísa, onde tem escrito Enter a Word, você bota a palavra. A palavra, aí, tá. Another Word, você bota outra. Entendi. Vamos ver se dá para a gente ver aqui. Opa, já botaram uma aí, que legal. Escrevendo aí, gente. Conhecimento de si mesmo. É difícil, viu, Silvio? E agora que eu tô tentando aqui, eu pensei aqui. Conseguiu, não? Tô aqui com duas, eu tô tentando ir para a terceira agora. Eu acho que ficou limitada a 3 palavras. Não tenho certeza. E aí, compreensão, liberdade, humildade. Vamos lá. Maristela, a pergunta é por que é importante o estudo da doutrina espírita? Simone, você pode repetir aí se eu estiver falando errado. Por que é necessário estudar? Quais foram as palavras-chave que a gente ouviu até agora com relação ao estudo? Segurança, olha, alguém colocou, compreensão, conhecimento, liberdade. Mais alguém, pessoal? Falta alguém colocar? Acho que já colocaram, Simone. Acho que ninguém vai... Conseguiu colocar, Ana Luísa? Sim, botei conhecimento e segurança. Sei. Eu não estava vendo as perguntas. Ah, enviou agora, né, Maristela? Deixa eu ver se apareceu aqui.
Era para formar uma nuvem, né? Mas ficou legal. Crescimento, capacitação, compreensão de mundo. Legal. Não está ouvindo? Mas tá tranquilo para mim, Simone. Eu acho que deve ser lá nela mesmo. Deixa eu... Internet, né? É. Minha internet aqui tá oscilando muito. Eu tô correndo aqui pela casa toda. Às vezes acontece isso conosco também, né? Uma coisa imprevisível. Internet é... Então, aí continua a Joana, né? Do que diz respeito à doutrina espírita, cabe-nos a todos o dever de mergulhar o pensamento nas fontes lustrais de conhecimento, a fim de melhor entendermos os quesitos preciosos da existência, simultaneamente, as leis preponderantes da casualidade, de modo a podermos dirimir equívocos e dúvidas, colocando balizas demarcatórias no campo das conquistas pessoais imprevisíveis, né? Então, com o estudo, a gente dilui, né, essas dúvidas, os equívocos, né, com o estudo. Então, é necessidade, Emmanuel nos fala, no Consolador, a alma humana poder-se-á elevar a Deus tão somente com o progresso moral, né, é uma pergunta do Emmanuel, sem os valores intelectivos, aliás, uma pergunta para ele, né, foi feita a ele, no livro Consolador. Então, será que só com progresso moral eu consigo me elevar a Deus? Então, a resposta é que o sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. Então, é preciso das duas coisas. É igual um avião, né? Um avião com uma asa só, ele levanta, ele voa, né? Não voa, ele cai. Então, precisa das duas, precisa do progresso moral e precisa do progresso intelectual também, né? Então, é necessário essas duas asas para nos elevar à perfeição infinita. E aí, assim, quando a gente tiver bastante entendimento, a gente precisa também, vai trabalhando a parte moral, porque se você tem só a parte intelectual, o que pode acontecer? A pessoa pode fazer um mau uso dessa parte intelectual e praticar o mal. A parte moral, não. Você, tendo progresso moral, você não vai fazer esse mau uso. Por isso que é importante ter as duas coisas. E com o progresso intelectual, com o progresso moral, podemos nos elevar, né, com mais rapidez a Deus. Né? Então, é necessário as duas coisas. Né? Então, quando a gente não vê aí que tem uma inteligência extremamente boa, né? Assim, boa no sentido de adquirir muito conhecimento, ter facilidade, mas não consegue auxiliar, não consegue, às vezes, diz assim, é um professor que sabe muito, mas não sabe ensinar, né? Tem que ter uma bagagem grande, mas ele não sabe utilizar, porque ele precisa das duas coisas, precisa do estudo e precisa do trabalho. Pode falar. É verdade. É interessante, assim, se eu não me engano, tem uma pergunta do Livro dos Espíritos que fala sobre isso. Porque se a gente parar para pensar, as maiores atrocidades já cometidas, elas foram cometidas por mentes extremamente desenvolvidas intelectualmente, né? Então, assim, é muito importante que a gente desenvolva os dois lados. É muito importante porque, assim, um avião com asa só, ele não vai para frente, ele cai. Então, assim, é muito importante que a gente desenvolva os dois, sempre buscando o estudo, para a gente poder criar, assim, compreender mais, né, adquirir o conhecimento e também praticarmos. Porque se a gente ficar só no campo da leitura, né, não vai ser muito proveitoso. Então, assim, sempre um lado buscando o outro. É claro que às vezes um vai estar um pouquinho mais, mas é sempre buscando conciliar e progredir juntinho os dois, né? Isto é mesmo, é equilíbrio, né, em tudo. Se a gente não tem um equilíbrio, a gente pode o quê? Né, ser influenciado, ser mal influenciado, né, em todas as atividades. Por exemplo, o uso das redes sociais é muito bom para a gente divulgar a doutrina espírita, divulgar as campanhas que vão ajudar as pessoas
de alguma maneira a serem consoladas, mas tem gente que faz mau uso, né? Então a gente tem que ter cuidado. Então tem gente que usa a mente para poder planejar alguma coisa que vai fazer malefícios, e aí ele tem essa parte intelectual desenvolvida, mas a parte moral deficiente. Então o que pode acontecer numa outra existência? Aí, ó, a bondade divina diz assim, ó, e vamos aqui bloquear a sua parte intelectual, e aí você vai desenvolver a parte moral numa outra existência. Então, ele vai, não soube usar, vamos então aqui deixar desenvolver a parte moral. E aí a pessoa vem muitas vezes em condições complicadas, né? Sem poder fazer uso da parte intelectual. É uma das coisas que a gente, que pode ocorrer com todos nós, né? Alguém mais deseja comentar até aqui? Então tá tudo com vergonha. A Simone fala aí, a galera já começa a... É igual na prece. Quando vamos falar em prece, a galera já fecha os olhos embaixo aqui, já fica só esperando alguém se manifestar. Mas assim, eu faço muito o povo dormir, sabe? Então eu fico preocupada. Deixa eu ver aqui onde é que a gente estava. Aqui. Então, o que dizem os benfeitores, né, quanto ao estudo, né, a opinião dos benfeitores espirituais, né, no livro do Emmanuel de Entrevistas, quanto ao estudo, nos dizem assim, os amigos espirituais nos informam que o estudo deve ser para nós uma obrigação, em qualquer idade ou circunstância da vida. Então, quem diz assim, quando eu me aposentar eu não vou ler mais não, nada disso, em qualquer circunstância é necessário o estudo. Ou então tem gente assim, não, eu vou deixar para praticar o bem mesmo quando eu souber tudo. O que vai acontecer? Sua parte intelectual se elevou, a asinha, mas a parte moral ficou lá embaixo, murchinha. Então, não vai levantar voo aí esse avião, né? Então, na ignorância, não conseguiremos enxergar o caminho real que Deus traçou a cada um de nós na Terra. Né? Então, não conseguiremos sem saber. Mas todos nós, sejamos crianças ou jovens, adultos, ou já muitíssimo maduros, aí o Mano foi bem singelo aí, foi bem caridoso, muitíssimos maduros, para não chamar a gente de idoso, né? Devemos estudar sempre, né? Então, a escola de nossa alma, os nossos amigos espirituais sempre nos ensinaram a considerar os centros espíritas como a escola mais importante de nossa alma. Então, o centro espírita é várias coisas, né? É o hospital que acolhe, né? Mas também é escola, e escola da alma, né? Então, é no templo espírita que recebemos de outros e que podemos doar de nós mesmos os valores que servirão a cada um de nós para a vida eterna. Então, lá, a gente doa, a gente recebe. Eu acho até que a gente recebe mais do que doa, né? A gente recebe muito mais benefício do que o que a gente doa a outros. E aí, os centros espíritas é essa escola, né, que nos recebe. Então, o estudo do espiritismo, hoje, como sempre, é de imensurável significação, principalmente hoje, né, nesse tempo que a gente vive. Então, definiu-lhe a validade, o espírito de verdade. A gente vai achar isso lá no livro do Evangelho. Então, lapidar o conceito exarado em o Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, e instruí-vos, eis o segundo. Então, parte moral, parte intelectual, né? Amai-vos, primeiro ensinamento, instruí-vos, né? Jesus nos trouxe aí a receita de amor e de libertação, né? E de conhecimento, né? Jesus nos coloca as duas coisas. E aí, estudar sempre e incessantemente, a fim de amar com enobrecimento e liberdade. Né? E Kardec nos traz essa frase aí, que todo mundo conhece, que fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Né? Nós precisamos encarar a fé, né? Mas tendo aí, né? Permeando aí a razão. E isso que nos proporciona é conhecimento, é estudo, né? E aí eu trago uma mensagem aqui final. Você pode ler, Ítalo? Posso sim. Atente, com dedicação à tarefa que desempenhas. São nobres os cometimentos que conformam objetivos superiores por meios dignos. Não importa se exigem maior esforço físico ou mental,
ou se lida nas faixas menos favorecidas da cultura ou do destaque social. O trabalho dignifica aquele que o executa, ensejando-lhe crescimento. Homem é a posição mental em que se situa, expressando-se conforme a emoção que anima. Pelo espírito de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo. Eu destaco aí a posição mental, conforme a emoção que anima. Então, essa posição mental, ela vai depender muito da nossa mudança interior. Então, mudar os nossos pensamentos também uma coisa que se pode fazer lendo, né, estudando, ouvindo mensagens salutares, né, e assim a gente pode trabalhar nós mesmos. Então, o que eu programei foi isso, para conversar com vocês, abro aqui para perguntas, se eu não souber, eu pergunto para o Ítalo, que ele sabe muito mais do que eu. Não, eu tô aqui, eu passo aqui pro meu amigo aqui de baixo, Thiagão. Então é isso, pessoal, assim, Simone, antes da gente abrir as perguntas, eu queria agradecer imensamente, porque, assim, eu acho que, assim, eu particularmente solicitei pelos jovens, mas eu acho que serviu muito mais para mim. Então, agradecer de coração e falar que os nossos jovens, eles são meio tímidos, mas se eles tiverem alguma dúvida, eles vão falar. Vamos lá, pessoal, vocês têm alguma dúvida aí? Lembrando aí que a Maristela ali fez mais ou menos, foi uma cara de não, beleza. Kelly e o Douglas também, eu acho que não devem ter nenhuma dúvida. Ana Luísa, você tem alguma dúvida, querida? Tenho não, muito bem esclarecido. Por isso que eu estou aqui quietinha. Que a Simone ali disse tudo. Aí, então tá show de bola. Então eu vou encerrar a gravação agora. Então se você tá assistindo aí no YouTube do nosso Centro Espírita, por favor, se inscreva no canal, deixa o like aí também para ajudar na divulgação e manda para 3 companheiros que você acha que tá aí, rapaz. Lembra ele de estudar, manda aí para 3 irmãozinhos aí para lembrar de ler o livro do curso. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado.